Muito boa noite, começando ao vivo pela TV Candidez, canal 13 para todo o Centro-Oeste Mineiro, fechando a noite também a TV Candidez para todo mundo através do tvcandidez.com. Hoje recebo Ronaldo Gontijo Filho, ele que é nascido no dia 6 de maio de 1985, tem 29 anos, daqui uns dias 30, né? Ele que é formado, é bacharel em Educação Física e quando o assunto se trata das três traves, né, dos paus, ele é o cara, Ronaldo Gontijo Filho, nosso Ronaldinho, preparador de goleiros, ele que tem salvado e muito aí o nosso Bugre, tem parte responsável aí na nossa convite. Aí, satisfação te receber, meu caro. Ronaldinho, então, daqui a pouquinho, no Fechando a Noite, pra gente bater esse papo aí, é claro, né, entre vários assuntos que a gente tem pra falar aí da história de grandes goleiros que tem passado pelo nosso futebol. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. De volta com Fechando a Noite aqui pela TV Candidez. Hoje está ao meu lado Ronaldo Gontijo Filho, Ronaldinho, preparador de goleiros do nosso Bugre desde a temporada de 2010. Entre esse tempo aí, né, teve passagens também por outros clubes, mas todo ano aí, de lá pra cá, todas as disputas do Guarani no Campeonato Mineiro teve presente, né, Ronaldinho? Satisfação te receber. Boa noite. Boa noite, Roger. Boa noite aos telespectadores, né? Satisfação estar aqui num programa tão bacana, uma ideia tão interessante, né? Como você disse, né, à frente a preparação do Guarani desde 2010, né, desde o acesso do clube do módulo 2 e muito feliz pela manutenção do clube esse ano aí, na primeira divisão. Legal. Você faz esse trabalho desde então que você formou praticamente, né? Você é formado em 2010 mesmo, né? Se não me engano. E desde lá pra cá você já começou então trabalhando com essa preparação profissional, já que você já trabalhava antes, né? Você sempre foi goleiro também, inclusive. Verdade, né? O Guarani, na verdade, antes de eu me formar, eu já fazia parte, né, da preparação de goleiros ali, né? Em 2010, eu ainda, antes de formar, tive a oportunidade, né, através da diretoria na época, me deu a oportunidade de começar o trabalho. Eu comecei, na verdade, na base aqui no DEC, né, no Divinópolis Esporte, que é uma equipe também que era formadora de atletas e dava oportunidade para os profissionais da cidade. Eu era acadêmico e acabou que tive essa oportunidade também de iniciar no DEC, mas é uma história muito boa, sou muito feliz por estar nessa profissão hoje. Uhum. Entre essas passagens aí, você teve realmente coisas que engrandeceram no seu currículo, né? Não só no Guarani, mas trabalhando também em outros clubes, quando o Nacional de Nova Serrana tinha um grande investimento ali do Cruzeiro, praticamente uma base, né? Você que trabalhou com vários jogadores que estavam ali jogando no Cruzeiro. Conta pra gente, como que foi, Ronaldo, ali? Pra você foi algo bem diferente ali dentro da sua trajetória. É verdade, você disse tudo, né? A ideia do Nacional era ser uma equipe B do Cruzeiro, né? E posteriormente também uma sub-23, o Eugênio, que eu trabalhei com ele aqui no Guarani em 2010, ele me deu uma oportunidade, me levou até o Nacional, que era em Nova Serrana, mas naquele momento, no segundo semestre de 2010, nós treinávamos muito na Toca da Raposa, foi uma experiência muito boa, né? Estava iniciando a carreira e ter a oportunidade de vivenciar não só a prática lá com os jogadores do Nacional, que eram jogadores do Cruzeiro também na época, o Axel, goleiro, e tantos outros que hoje estão no mercado aí, mas também vivenciando na Toca 2, acompanhando os trabalhos do preparador de goleiro na época e da própria base do Cruzeiro. Foi uma experiência muito boa, né? A gente fica triste, por um lado, o Nacional ter saído aqui de Nova Serrana, que realmente a cidade abraçava a equipe, né? Eu, posteriormente, voltei para Divinópolis por questão minha mesmo, mas foi uma experiência muito boa.
Sem dúvida, Ronaldo. E a questão do Caldas Novas, né, onde você trabalhou o ano passado, foi trabalhar no futebol goiano, um pouquinho fora do futebol mineiro. É outra realidade? São as mesmas dificuldades que apresenta o interior? Quais são, você aponta, as principais diferenças aí dessa saída do futebol mineiro, assim, mesmo que seja por um curto tempo? Até a minha ida para o Caldas, né, foi uma indicação de um atleta que eu trabalhei com ele no Nacional, que pertencia ao Cruzeiro, e até amigos também do futebol que a gente faz, que isso é muito importante. Eu fui para o Caldas, era uma divisão de acesso, e, na verdade, lá eles ainda estão começando a ver o profissional, né, da educação física, o profissional do futebol com outros olhos, né? Aqui em Minas já há uma valorização maior do preparador físico, do preparador de goleiro, do pessoal da fisiologia. E lá, ainda o preparador de goleiro, ele é aquela pessoa que vamos falar assim, ela não é formada, ela tem um conhecimento mais prático, né? Ela não tem um conhecimento teórico, então ainda não deu aquele boom que a gente chama na profissão, mas foi uma experiência, novamente, uma experiência muito boa. Trabalhei com um goleiro experiente, trabalhei com jovens também, de outros clubes, treinadores, né? A gente aprende muita coisa, né, Roger? Porque eu acho que todo dia a gente está pronto para aprender, conhecendo outras pessoas, né? A distância, ficar longe de casa, da esposa, da família, isso engrandece a gente como ser humano e como profissional também, você superar essas adversidades, né? Acho muito importante isso. E para mim foi uma experiência riquíssima, né? Eu vim fortalecido, voltei para o Guarani fortalecido, né? Como ser humano, como profissional. Uma experiência boa. E Goiás ainda está num caminho que Minas já conseguiu atingir há bastante tempo, mas lá os clubes do interior também, eles têm muito apoio de prefeitura, e aí isso é uma questão já secundária que a gente pode traçar depois. Sem dúvida, né? Tem essas diferenças, né, de cidade para cidade, onde a prefeitura tem maior orçamento, onde destina maior parte para o esporte, né? E realmente algumas cidades do interior do Brasil surpreendem, né? Porque é realmente a partir dali, né, até como o próprio Caldas Novas, que leva o nome da cidade onde você trabalhou. Inclusive foram campeões, né? Meus parabéns. O clube chegou lá. O clube teve o acesso, teve o campeonato, teve o título, né? Foi importante. E é uma cidade turística também, então a prefeitura ela abraça de uma diferente, né, de uma diferente forma, porque traz recursos financeiros para a cidade também. Sem dúvida, legal. Agora eu queria que você falasse sobre a evolução do futebol, Ronaldo, moderno e até onde influencia nessa preparação, no caso da área que você trabalha, de goleiros. O que muda para o futebol antigo, pelo menos por parte da metodologia com a qual os goleiros trabalhavam há 10, 15, 20 anos atrás e agora nos tempos atuais? Esse ponto que você tocou é muito importante, sabe, Roger? Porque, na verdade, muito se fala do goleiro, o goleiro ser bom, mas o pessoal ainda não conhece muito a preparação em si. Hoje, os grandes preparadores, os grandes clubes, o preparador fica por conta exclusivamente do goleiro. O goleiro está ali, o preparador hoje, ele junto com a fisiologia, né, quando o clube tem um departamento de fisiologia grande, ele faz o trabalho de musculação, orientação nutricional, o trabalho específico, aquecimento, tudo para passar para a comissão técnica, o goleiro praticamente 90% pronto, né? Então, assim, a gente pega o goleiro hoje, né? Antigamente o goleiro podia pegar a bola com as mãos até os anos 90, o futebol era um pouco mais lento, e o futebol foi evoluindo, e a profissão goleiro também evoluiu, ele começou a ser exigido de uma maneira maior, né? A exigência física maior, de força, de velocidade de reação, né? De agilidade. Você via antes goleiros com estatura mediana para baixo. Hoje, devido à evolução do ser humano, nós temos goleiros de 2 metros de altura, 1,90 m. Então, isso também influenciou. E os preparadores, por sua vez, também tiveram que evoluir, estudar mais, aplicar o treinamento, aplicar a metodologia corretamente, seguir uma periodização, né? Aplicar o treinamento. Hoje você vai aplicar um treinamento X, de força. Amanhã você dá uma carga diferente. Hoje o treinador vai usar o goleiro em determinada função. Você direciona sempre o trabalho. Porque se você trabalhar com empirismo, né? Que onde o profissional antigamente, às vezes, até com boa vontade, eu não vejo isso com maus olhos, mas era com boa vontade. Ele trabalhava chutando, só chutando bolas. E hoje não, hoje você tem analista de desempenho, hoje você tem vídeos. Hoje, por exemplo, o investimento que a gente faz, você tem a câmera, a GoPro, que você coloca nos goleiros para você analisar vídeo, analisa a performance do goleiro dentro do treinamento, determinada situação, movimento, gesto técnico. Você consegue ter esse suporte, né, através de ferramentas de trabalho,
né? O computador hoje te ajuda muito, te auxilia, né? E antigamente você, infelizmente, não tinha isso, né? Hoje o futebol se baseia muito nos resultados também fora de campo, nas estatísticas. Sim. Essa parte aí da computação é muito tudo trabalhado em gráficos, né Ronaldo? Tem essa questão. Isso, você vai quantificar, qualificar o trabalho, né? Você vai mensurar realmente o que o goleiro precisa de ser feito, né? Antigamente, o preparador de goleiro ele tinha aquela mania assim, né? De cansar o goleiro, né? O goleiro sair do treino cansado. Hoje em dia, lógico que o atleta sai fadigado, cansado do treino, porque são 2 períodos, geralmente um volume intenso. Mas você não quer que o atleta chegue no jogo com a fadiga que ele chegou no treino. Você quer que o atleta chegue no jogo descansado, preparado, né? Apto a jogar, consciente daquilo que ele tem que fazer, da função que ele exerce, não só como defensor, né? Mas como um atleta realmente que está inserido no modelo de jogo, porque antes a gente tinha uma visão do goleiro assim, o goleiro está ali para defender. Hoje não, hoje a gente tem um goleiro, o Rogério, que revolucionou, bate falta, pênalti. A gente tem goleiros na Europa, até no Brasil mesmo, que são líberos, jogam com o pé, fazem a cobertura defensiva. Isso é muito gratificante. Você é a favor do goleiro, assim como jogadores de linha também, atuarem até depois desse tempo tradicional que a gente vê no futebol, 36, 37 anos. Hoje a gente vê o caso do Ceni, né, que já está aí na casa dos 40 e continua jogando como profissional, titular em um grande clube. Qual que é a sua visão sobre isso? Bom, Rogério, um ponto importante, né, é ressaltar que esses atletas hoje que estão jogando em alto nível, né, que a gente fala primeira, segunda divisão, né, competições internacionais, Rogério, Dida, Marcos e outros que vieram jogar até perto de 40 anos, eles têm um rastro, né, de uma história do futebol. Eles estão jogando há 20 anos, são 20 anos consecutivos atuando, mesmo tendo lesões, curtas lesões, mas eles têm uma linha de trabalho, eles têm uma sequência, essa periodização que a gente fala, né? Então eles não perdem essa aptidão técnica, física, tática. É o contrário, às vezes a consciência do atleta, né, a cabeça está melhor do que o corpo. Às vezes o corpo não responde, é natural, pela idade, vai chegando, você sente um pouco mais de dor, mas a consciência do atleta é tão grande que ele consegue jogar até os seus 40 anos. Né? O Rogério falha, mas em muitos jogos ele é determinante para a vitória do São Paulo. A gente viu o Dida no Inter, né? Além do que o atleta traz uma segurança para a equipe. Né? Você vê o Fábio hoje, tem 35 anos, é um líder no Cruzeiro, é uma referência. Né? São tantos goleiros que jogam até 40 anos na Europa, mas porque eles realmente são atletas. Né? O pessoal, eles têm uma saúde boa, se cuidam, são os primeiros a chegar. Normalmente, esse atleta experiente, ele é um exemplo. Né? E exige um trabalho mais, né, digamos assim, um trabalho minucioso. Ele é detalhado, realmente é algo, né, a experiência que o goleiro exige ali, a importância dele, né, dentro da equipe, realmente exige que o trabalho seja ali bem diferenciado. Mas essa questão do tempo, realmente você acha, o goleiro tem que treinar mais do que os demais profissionais? Não, eu acho que eu acredito, né, na minha concepção como preparador, que ele tem que treinar o certo. Né? Ele não tem que treinar mais nem menos, né? Ele tem que estar ali. Normalmente, a gente tem um patamar num clube do interior diferente de um patamar de um clube da envergadura de Cruzeiro Atlético e outros aí que são clubes grandes. O atleta, por exemplo, você pega um atleta que joga um ano todo, 50, 60 jogos, o volume e a intensidade que ele treina são menores do que um atleta que joga 6 meses. Por quê? Porque ele sabe que ele vai jogar um ano todo, que ele normalmente joga quarta e domingo, então ele tem que descansar. Ele tem que apurar, ele tem que estar na fase de polimento sempre, direcionando, aproximando ao máximo do jogo, da situação de jogo, defesa. Você vê, por exemplo, vou te dar um exemplo, o atleta, ele geralmente treina, vamos pôr, de 6 a 8 repetições, né, de algum fundamento, queda, por exemplo, caindo na bola. Um atleta de Cruzeiro Atlético, jogando o ano todo, ele faz 3, faz a metade. Mas porque ele já está num nível um pouco acima. Então, isso é direcionado. É justamente o que eu estava te falando sobre o nível de carga. Lógico que existe um período que ele treina mais. As pré-temporadas, as intertemporadas, que é natural. O atleta precisa de uma sobrecarga. Mas hoje o treinamento ele é muito pautado nisso. Direcionar para o atleta não fadigar. E esses atletas experientes, logicamente, que eles já têm um nível técnico bastante elevado, eles não precisam de treinar o quanto um atleta que está iniciando ou um atleta de categoria de base. Sem dúvida. Até estamos vendo agora imagens aí do Ronaldo, né, na preparação de goleiro, fazendo grandes jogos, com o jogo do Cruzeiro em Nova Serrana, Guarani Cruzeiro, né, foi pela 3ª rodada do Campeonato Mineiro, também jogo contra o Atlético Mineiro, no Independência, foto dos treinamentos,
do Ronaldo aí, né? Rotina dentro do Guarani, também as passagens, o Ronaldo aí com o pessoal do Santos, né? Na pré-temporada do Guarani. Essas viagens também de pré-temporada, é gostoso trabalhar com elas, né, Ronaldo? Porque realmente para a cabeça do atleta muda um pouquinho, é diferente, dá aquele ar de novidade. Com certeza, né? O Guarani, apesar de todas as dificuldades, né, nos últimos 3 anos, nos últimos 4 anos, né, nos deu a oportunidade de fazer pré-temporada no estado de São Paulo, que é um estado que tem bastante recurso, que você consegue normalmente fazer grandes jogos com o Santos. Nós fizemos jogos com equipes, né, de ponta, Ituano, ano passado, esse ano também, Ituano que até foi campeão paulista. E é um momento de você se aproximar realmente ali do que você quer, de você ter um momento único com o atleta, de ter um diálogo mais aproximado, até liberdade também, porque a imprensa às vezes não está tão perto. Você tem aquele momento que você pode cobrar, que você pode ter um momento de alegria, de brincadeira, de descontração. A própria comissão se aproximar mais, porque a gente sabe que isso é importante, né? Nos últimos 3 anos nós tivemos em Sorocaba, que foi muito importante para o Guarani essa manutenção, né? Tivemos a oportunidade de ir no Santos, jogar contra 2 anos, né? O Oscar, um grande preparador lá, Neymar, grandes jogadores nós encontramos, né? Apesar das dificuldades, a gente tem esse respaldo do clube também. E o George? George, goleirão nosso aí, né? Falando agora dessa temporada de 2015. Que coisa sensacional, Ronaldo. Mais uma vez, obrigado, cara. Eu, como torcedor do Bugre, em nome de todos aí, o que esse George fez, a gente sabe aí que tem um dedo forte do Ronaldo também no meio. Porque tem aquela questão, né? Talento, sorte, mas, acima de tudo, muito treinamento para chegar nesse nível aí que o George chegou em 2015. Que coisa sensacional. Obrigado também, George. O George eu falo que ele é um baita menino, né? É um garoto espetacular. Quantos anos tem o George? O George tem 23 anos. 23 né? anos, que legal. Tem um belo futuro. É uma pessoa do bem, né? Um menino de berço que está buscando seu espaço. Já teve oportunidade em outros clubes grandes, Bahia, América. Teve na Europa também, através do América. E quando ele voltou do Bahia em 2013, através de contato com o Carlão, amigo meu do América, que nos ofereceu o George. O George está parado e tal. Você já conhecia ele quando você trabalhou pelo América? Isso. Em 2009 eu estive no América, né, num período curto, uma passagemzinha lá na base. E conheci o George, o Matheus, que hoje está no Braga também, um goleiro bastante qualificado. O George era o titular na época, para a Taça São Paulo. E o George dali foi pro Bahia, jogou Copa do Nordeste, Brasileiro, Série B, amadureceu bastante, apesar de jovem, mas era um goleiro já amadurecido. Chegou pra gente aqui também amadurecido em 2013, mas esperou o seu momento, né? Teve o Leandro em 2013, daí veio o George, que supriu a ausência do Leandro nos jogos, o ano passado conosco, e esse ano chegou num índice de qualidade, numa maturidade mesmo, né? E apesar dos resultados negativos que nós tivemos, ele teve manteve um padrão de jogo, né? E nos 2 últimos jogos não levou gols, que era o que a gente traçava para ele na competição. Desde a primeira partida até a última, o George foi decisivo, mesmo até na questão de derrotas, salvando o Guarani de goleadas. Tanto, por exemplo, naquele jogo de Nova Serrana, eu contei pelo menos 2 ou 3 grandes defesas, vai do ponto de vista. No jogo contra o América aqui, que o Guarani empatou o primeiro jogo, o jogo contra o Democrata aqui, que acabou tomando aquele gol no final, mas enfim, eu não contabilizei nenhuma falha grave assim do George durante o campeonato, né? Esse é um trabalho sensacional que dá pra gente ver que foi de forma diferente. E tudo é a sequência, né, Roger? Porque ele esteve conosco nos 2 últimos anos, já conhece o trabalho, já conhece a minha metodologia, o meu perfil. E ele certamente, né, me escutou. Eu acho que é importante essa troca de informação, preparador e goleiro trocarem ideias para o que pode ser melhorado. Lógico que tem a parte tática que é importante, mas ele chegou num índice de maturidade. O ano passado ele ainda oscilou, 1 ou 2 jogos não foi bem, a equipe foi bem, mas esse ano certamente o América ele fez uma defesa muito bonita, que a gente havia treinado determinada ação na semana e ele foi bem. Estava com a carga pesada, porque estava começando o campeonato, a gente ainda estava dando carga alta de trabalho. E foi na sequência do campeonato, Cruzeiro, grande jogo, Atlético, para mim foi um destaque no jogo contra o Atlético. É uma pena a gente não ter vencido alguns jogos, porque valorizaria mais o trabalho defensivo ali do George, mas não no momento decisivo, né? Tanto contra o Tupi aqui, quanto lá em Patos, contra o Mamoré, que foi um jogo
épico, e ele se manteve muito tranquilo, né? Uma postura realmente de um goleiro... Sair sem sofrer gol, de um jogo decisivo. Realmente, né? É importantíssimo. Sensacional, Ronaldo. Agora falando da questão aí de talento versus treinamento. O cara nasce com talento e treina pouco. E aquele... principalmente para os garotos, né? Muita gente está assistindo em casa, tem sem dúvida o Ronaldo, que tem vários fãs aí, né? Por toda a região aí que abrange a TV Candidez, pelo seu trabalho, sensacional, Ronaldo. Mas a questão do goleiro, você acredita que aquele goleiro que não tenha tanto talento, mas tem uma aptidão pelo futebol, uma paixão, e com esse treinamento desde pequeno, começando aí com determinada idade, ele consiga chegar a jogar bem profissionalmente? Hoje né, eu digo que nada é impossível, né? Logicamente que o menino que tem, digamos, no DNA uma aptidão para o esporte maior, ele vai sobressair no meio. Não quer dizer que ele vai virar atleta em determinada função, principalmente goleiro, que hoje já começa a trabalhar aí a partir de 7 anos, você já consegue começar a inserir o garoto no treinamento, lógico que com uma parte mais lúdica, né? Recreação, trabalha a capacidade coordenativa, que são as funções, a própria corrida, né? Então, assim, você pega o atleta hoje, a maioria dos goleiros, antigamente, começava a jogar no gol bem novo, mas era só jogando, né? Hoje não, o menino já tem uma oportunidade de treinar. Então, você pega o atleta de hoje, de 7 a 12 anos, e você começa a moldar o atleta para aquilo, né? O gesto técnico, como eu disse, a aptidão motora, essa capacidade coordenativa que o menino vai ter, certamente ele vai chegar com 12, 13, no momento da transição para realmente buscar um espaço, ele vai chegar num nível legal. Não quer dizer que ele vai ser um atleta. Tem muitos fatores, né? A altura, a desenvoltura dele, a própria personalidade, que isso é importante, né? Porque às vezes o atleta ele é bom, mas ele não tem a personalidade. Ele é bom, mas ele não é disciplinado. Então tem isso, né? O menino saber que ele tem que cumprir horário, que ele tem que manter uma alimentação regrada, que ele tem que ter uma hierarquia, que ele tem que obedecer, porque às vezes o menino é muito bom, mas ele não tem esse perfil de atleta, né? Então, assim, isso vai variar um pouco. Logicamente que eu acredito que com o treinamento você vai melhorar tanto aquele menino que não tem tanta aptidão, quanto que tem um perfil melhor. Legal. Aproveita então já, né, Ronaldo, para dar os seus contatos, você que já trabalha, né, com essa garotada, tem esse trabalho aí, só com a preparação de goleiros aí, é uma escolinha de goleiros, né, que você tem, como que chama, daí para quem ainda não conhece esse trabalho legal. Na verdade é um projeto, né, que a gente está iniciando aí já tem pouco tempo, eu faço meus horários paralelos ao Guarani, é uma escola de goleiro, ela fica situada na quadra sintética lá do Vasco, no bairro Afonso Pena, e a gente recebe goleiros hoje de 7 até 99 anos, que eu brinco que não tem idade para você realmente querer fazer uma aula, querer conhecer como que é uma rotina mesmo de treinamento. A gente recebe meninos que estão iniciando, ex-atletas, atletas parados, e pessoas mais velhas, pessoas que jogam no campeonato da cidade aí, Divinópolis Clube, Estrela, pessoal que quer manter uma atividade diferente de uma academia, uma própria corrida, né, vai lá para dar uma suada, conhecer um pouco da rotina, a gente está sempre disposto a orientar, lá na quadra do Vasco, lá, toda sexta-feira, 7h30 da noite. Que legal. Show de bola, né? Vimos aí mais imagens do Ronaldo, né? Na sua rotina também de treinamento. E, Ronaldo, eu sei que você é um cara que ainda vai brilhar muito pela questão da idade, tem muita coisa ainda, né, por vir, a gente sabe aí que o caminho tem muitas dificuldades, tem concorrentes, mas enfim, por esse trabalho, esses frutos que você já vem colhendo, os resultados que são muito visíveis, né, porque resultado a gente vê com aquele goleiro que você prepara dentro de campo, e tem aí há 4 temporadas que você já está aí salvando, 4, 5, né, já foi a 5ª esse ano, 5ª temporada no Bugre, né? Na verdade, em 2010 já vamos entrar no 6º ano, né? 6º ano, né? Que já são quase, se não me engano, 90 jogos, já estamos aí perto de 100, que é uma marca realmente significativa para mim. Já tem títulos. Títulos, então, acesso, que é o mais importante, manutenção do clube no Série A, que é importante para a cidade, para a gente que está também trabalhando aí. Claro, sem dúvida, você tem um dedo, uma mão inteira, muito grande nessa permanência aí, sensacional. Seja sempre bem-vindo aqui ao Fechando a Noite, espero que você volte ainda, tem muita história ainda para contar, né? Infelizmente nosso tempo é curto, mas fica aqui então o nosso abraço a todos os goleiros aí também com os quais você trabalha, sei que você tem grandes admiradores aí dentro do futebol, e futebol divinopolitano, da região, enfim, os torcedores do Guarani pelo qual você trabalha, a gente agradece de coração. Valeu, Ronaldinho! Valeu, meu amigo, muito obrigado, um abraço. Valeu, até a próxima, Fechando a Noite, fica por aqui.
terças e quintas ao vivo e reprises em horários alternativos nos finais de semana. Terças e quintas às 11 da noite. facebook.com/Fechando a Noite. Você acompanha o conteúdo do programa lá no Facebook, fotos, os entrevistados, enfim, você fica por dentro. facebook.com/Fechando a Noite. Não deixe de conferir e curtir a página. É claro, a gente agradece. Até a próxima.